Graça e paz. Aqui quem fala é o Pastor Rui. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, toque o sininho, essa coisa toda. Atendendo a inúmeros pedidos, hoje eu vou mexer em vespeiro e vou tratar da coma joanina. 1 João 5,7 diz o seguinte: porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Esse texto está presente na sua revista e atualizado entre colchetes, está presente na revista corrigida, na King James Fiel da BV Books, né, a King James 1611, na ACF, está presente na edição contemporânea de Almeida, e não está presente na NVI, na NAA, na Século XXI e por aí vai. O texto chamado majoritário de Fastad, Hodge, né, e do Pierpoint, esse versículo não está presente. No texto da família 35 não está presente também. E não está presente no texto de Neste Aland, que é o texto base da maioria das Bíblias modernas. E existem duas alegações, né, dois argumentos para que esse texto seja excluído das versões modernas. O primeiro é uma meia-verdade e o segundo é falso. O primeiro é que ele não está na maioria dos manuscritos. Aí eu boto um parênteses, gregos. É verdade, ele não está na maioria dos manuscritos gregos. Assim como alguns textos da família 35 também não estão na maioria dos manuscritos gregos. Se você pegar o família 35 no Testamento do Dr. Pickney, você vai ver alguns comentários que ele admite que está em 20% o texto, 35%, 15%, mas ele entende que está na melhor linha de manuscritos gregos. E também tem outros textos no texto majoritário que não está necessariamente na maioria dos manuscritos. Então, esse argumento, ele por si só, embora seja importante, ele não pode derrubar um texto. E o outro é que Erasmo botou isso às pressas porque quis pagar uma aposta. Então, a gente vai falar dessas coisas, falar da evidência histórica, a evidência interna e a falha metodológica daqueles que excluem a coma joanina no vídeo de hoje. Mas espero que vocês gostem. Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai dar uma estudada. Uma estudada nisso. A tela já está compartilhada. Deixa eu retirar isso daqui. Vamos primeiro para a ideia que o texto não está na maioria dos manuscritos gregos, ok? Vamos lá. Alguns vão dizer o seguinte, ó, que no texto grego, nos manuscritos gregos, esse texto não está, né? Ele não está na maioria dos manuscritos, poucos manuscritos, e é verdade. Porém, olha o que Jerônimo vai dizer aqui. Em um ponto em seu trabalho, Jerônimo notou que a leitura trinitária de 1 João 5,7 estava sendo removida dos manuscritos gregos, que ele encontrou um ponto que ele menciona especificamente, falando testemunho desses versos. Escreve ele: tradutores irresponsáveis têm deixado de fora esse testemunho em códices gregos. Então, ele está dizendo o seguinte, que Jerônimo aqui, ele menciona que o texto está sendo removido dos manuscritos gregos. Por que estava sendo removido? Por alguns motivos. Primeiro, porque ele tem evidência fraca na igreja oriental, né? A igreja oriental ela sofreu muito com o sabelianismo e com o arianismo. Então, o que você tem? Esse texto ele reforça assim o sabelianismo, o modalismo, né? Embora eu não seja modalista, acho uma heresia esse texto mal interpretado da base ao modalismo. Então, alguns copistas da igreja oriental podem ter omitido esse texto de boa fé. Esse texto aqui dá muita base ao sabelianismo, vou omitir o texto de boa fé. Porém, a igreja também sofreu com o arianismo, e esse texto aqui desmonta o arianismo, a ideia que Jesus não é Deus. Então, copistas podem ter retirado o texto de má fé também. O fato é que há um testemunho antigo, aliás, os textos de 1 João, em quem não se encontra os textos gregos, a cláusula joanina, são posteriores ao testemunho de Jerônimo. Você não tem um texto grego anterior ao testemunho de Jerônimo sobre 1 João. Você tem textos posteriores. E o texto mais antigo sobre esse texto diz o seguinte, ó, estão retirando a coma joanina. Copistas irresponsáveis têm retirado a coma joanina. Por isso que na Vulgata, né, ele vai, o mais cedo possível, colocar a coma joanina. Então, a primeira acusação ela tem que ser relativizada,
Por exemplo, o próprio Apocalipse, você vai ter muito mais textos de Apocalipse no texto latino do que grego, ok? A igreja não é só de falar grego, embora no Testamento tenha sido escrito de falar grega, a igreja grega, ela sofreu também com problemas de heresias. Então, por que que o texto da Coma Joanina ele tem fraca evidência externa na igreja oriental? Porque a igreja oriental combateu o sabelianismo e combateu o arianismo. E esse combate pode ter por boa fé ou má fé feito com que eles suprimissem o texto. O fato é que temos aqui Jerônimo, São Jerônimo, tradutor da Vulgata, né? O primeiro crítico textual da história, dizendo o seguinte, ó, eles têm deixado esse testemunho de fora. Tradutores responsáveis têm deixado dos manuscritos gregos, porque eles existiam em latim. Porque existiam em latim, porque tinha uma tradução textual anterior, contendo esses manuscritos, e Jerônimo, quando vai verificar os textos gregos, né, ele vê, eles têm deixado de fora. Eles estão adulterando o texto. Então, a primeira acusação, eu acho a mais fraca de todas, porque depois, no final, vocês vão entender o que se baseia o texto recebido, ela não... Primeiro que ela não é coerente. Por quê? Porque quem acusa isso, o eclético, ele vai trabalhar basicamente com sinais de Vaticano, que é meio dos manuscritos. Então, ele vai falar de número de manuscritos. Segundo, o texto majoritário, a família 35, nem sempre vai trabalhar em cada versículo com a maioria dos manuscritos. Então, é uma acusação que eu acho sozinha, ela não tem peso, ok? A segunda acusação é que Erasmo prometeu, ó, se vocês acharem um manuscrito, eu prometo que eu coloco. Ele fez uma aposta, né? Uma promessinha, aí forjaram o manuscrito às pressas, aí Erasmo, contrariado, o crítico textual, que era Erasmo, né? Então, ele, para cumprir uma aposta, o que ele faz? Ele vai lá e ele coloca a Coma Joanina, gente. Você vai fazer assim, imagina, uma editora, se você achar ali, vão apostar, né? Se o Flamengo fizer 5 gols no São Paulo, como fez, eu vou lá e mudo o texto. Não, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Então, a gente vai aqui para a promessa de Erasmo, né? Aqui, ó. Não é incomum para encontrar adversários da vírgula de João, que vai acriticamente tirados... Aqui é um texto traduzido, né? Que eu mesmo traduzi, e fica com essa construção estranha. A alegação de que Erasmo, né, ele não inclui esse texto porque não tinha texto nenhum, e ele faz uma promessa, né? E agora, ele foi criticado por omitir nas primeiras edições, né? E é interessante, por que Erasmo foi criticado? Porque as pessoas já sabiam que tinha coma. Aí Erasmo fez uma promessa, ó, se vocês acharem, eu vou colocar. E ainda fala o seguinte, né? Segundo a lenda, né? Despacharam uma cópia para Erasmo com a Coma Joanina, ainda tinha a tinta molhada e pingando. E assim ele incluiu a Coma Joanina como prova. Fizeram as pressas manuscritas para ele. No entanto, essa popular história de dormir, conto da carochinha, né? Pode estar com os opositores recebidos, tem pouco apoio na realidade. A história tem sido firmemente rejeitada por dois eruditos erastianos, quem estuda Erasmo no topo do mundo, o Dr. H.J. de Jong, decano de teologia da Universidade de Leiden, tá? Então não é gente do YouTube dizendo não, tá? O decano da teologia da Universidade de Leiden tem a dizer: isso não tem fundamento na obra de Erasmo. Consequentemente, é altamente improvável que ele inclua a passagem difícil, porque ele se considera vinculado por uma tal promessa. Olha, não necessariamente essa pessoa concorda com a Coma no texto, mas está dizendo o seguinte, ó, é mentira o fato que Erasmo fez uma promessa e se obrigou a colocar isso e não fez isso baseado em estudos, né? O Dr. Roland Whiton, da Universidade de Yale, demonstrou também que Erasmo não incluiu a vírgula porque de qualquer promessa desse tipo. Mas, em vez disso, ele concluiu o quê? O verso foi na Vulgata, pelo que deve ter sido um texto grego utilizado por Jerônimo. Como se constata, Erasmo era quase seguramente correto nessa crença, como será mostrado abaixo. Além disso, essa história é a mesma, admitindo como apócrifo pelo porta-estandarte da crítica textual contemporânea, Bruce Metzinger. Então, ele também admite que essa história é bobagem. O Bruce Metzinger, que é um dos grandes carro-chefes da crítica textual moderna, da equivalência dinâmica, ele fala que essa história é inventada. Uma peça de desinformação tem servido para reforçar a crença de que Erasmo, invocando pouco ou nenhum apoio manuscrito grego, é a deturpação do testemunho contínuo grego que o próprio Erasmo disse que ele usou. Os estudiosos modernos vão alegar que a vírgula que Erasmo incluiu na base
do Codex Montfortanius, disse que estava preparado às pressas, o Códice Grego, e que foi produzido para lhe dar o pretexto para a inclusão da vírgula. Então, olha, eles fizeram um códex às pressas para Erasmo colocar. Erasmo afirma que incluiu a vírgula em sua terceira edição com base no testemunho do Códex Britânico, não no Códex Montfortianus, não nessa história da carochinha que conta. Um códice grego separado. O estudioso tentará igualar o britânico com o Montfortianus. Então, fazer, mais ou menos esse códice. Não é. Mas isso não é legítimo. Como a prestação de 1 João na edição de Erasmo é diferente daquela encontrada no Montfortanius. Então, o Códice Montfortanius, a qual eles alegam que Erasmo fez, que Erasmo pegou com a tinta pingando, e Erasmo fala, não, eu copiei do Códice Britânicos. Se você comparar os dois, né, o Códice Montfortanius e o Códice Britânicos, são textos diferentes, ok? O Montfortanius não poderia ser o texto que Erasmo usou para copiar a Coma Joanina. Em última análise, o próprio Erasmo teve acesso a pelo menos 5 manuscritos gregos em que baseava suas edições posteriores do grego do Novo Testamento. Um deles remonta ao século XI. Aí, mas só 5? O texto de Westcott e Hort, né? Basicamente 2. Basicamente 2. Né? A gente tem um vídeo aqui no canal também sobre o texto majoritário, é melhor que o texto recebido, que eu mostro que eles se baseiam nos estudos de Von Soden, não é exatamente, não pegam todos os manuscritos para observar. Né? O sucessor de Erasmo também, o Stefanos, né, o texto recebe o Stefanos, teve acesso a 19, alguns locais eu achei 16 manuscritos que ele usou, outros 19, né, contendo a coma. O fato é que já é um número bem grande de manuscritos gregos, né, contendo a coma, né, contendo a coma em 1550. Então, ele não fez um Ctrl-C, Ctrl-V de Erasmo. Ele teve acesso a outros manuscritos, inclusive no comentário de John Gill, 1 João 5,7, John Gill vai comentar isso, dizer que ele teve acesso a 16 manuscritos, John Gill usa 16, né, aqui é 19. O fato é que ele teve pelo menos quase 2 dezenas de manuscritos contendo a Coma Joanina, e edições e textos bem antigos, de acordo com Stefanos. O Teodoro de Beza também, no seu texto grego, ele vai incluir a coma, né? E Eusebi também vai incluir a coma. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a ideia é que a coma ela está na minoria dos manuscritos gregos. Sim, é verdade, mas ela existe em manuscritos gregos. Isso foi tirado de algum lugar. Ela existe. Por que ela é minoria? Porque ou omissão com boa intenção para repelir o sabelianismo, ou intenção com má intenção, ou intenção de má fé para fortalecer o arianismo. Então, a primeira acusação a gente vê aqui que não é absoluta, ok? Depois a gente vai ver as evidências, que eu erro contar só com o manuscrito grego. A segunda acusação, Erasmo fez uma promessa e botou lá feito doido a promessa e deu. Também isso é mentira. Isso não é assim. Se você vê gente no YouTube falando isso, não é correto. É mentira, ok? Não foi assim que se deu. Erasmo não era doido da cabeça. Ele fazia um trabalho sério. Você pode discordar do trabalho de Erasmo, não pode mentir sobre o trabalho dele, ok? Então, essas são a minha defesa sobre esses 2 pontos. Só que a gente agora vai ver a evidência histórica, depois veremos a evidência interna e depois veremos a questão da metodologia falha de quem rejeita a coma, ok? Então, vamos aqui para a evidência histórica, né? Deixa eu aqui. Não vamos ver tudo, mas só alguns, né? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Cadê? Temos aqui, por exemplo, o Cirilo, bispo de Jerusalém, citado por Jerônimo, né, dizendo: para nós, portanto, há um só Pai e um Filho, que é verdadeiro Deus, e um Espírito Santo, que é verdadeiro Deus. Esses 3 são um. Isso é uma citação da Coma, né? E Cipriano, né, do ano 208 a 258, bispo de Cártaro, fala: o Senhor diz, eu, Pai, somos um. João 10:30, novamente está escrito do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e depois ele vai citar: estes 3 são um. A Epístola Jubaiano vai citar novamente, né? O Peobádios, ele cita 1 João 5:7 contra quem? Contra arianos, né?
No 350 ele vai citar contra arianos, ok? Virgílio vai citar, e João Evangelista diz, e há três que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, esses três são um. Né? Prisciliano vai citar de novo o ano 380. O Euquérios de Leão, 430. Então, você tem em Jerusalém citando, você tem na França citando. Tertuliano contra Praxeas vai citar a passagem. João Crisóstomo vai citar a passagem, né, no seu sermão, discurso contra os judaizantes. Victor Vicensis vai citar a passagem. Né? Há três que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, esses três são um. Né? E nós vamos ter muita gente citando, né? A gente vai ter 4 lecionários, um é do século IV, a gente vai ter pais da igreja, alguns importantes como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Clemente de Alexandria, ano 150, ano 215, Tertuliano, ano 200, Cipriano, Prisciliano, Concílio de Cartago, Jerônimo, Agostinho, né? Entre outros, vão citar. Agostinho aqui cita no texto da Cidade de Deus, né? Então Agostinho leu em algum lugar, provavelmente na Vulgata, né? A gente vai ter Gregório Nazianzo, bispo grego, citando o texto. Então ele leu algum manuscrito grego, né? Leu algum manuscrito grego. A gente vai também Nazianzo de novo citando na sua quinta oração teológica o texto. Então ele leu em algum manuscrito grego, né? E vai vir e por aí vai, né? Por aí vai, ó. Olha, irmãos, quantas citações antigas, né? Quantas citações antigas do texto, né? E também as traduções antigas, a Vulgata, a Velha Latina, porque a gente fala que a Vulgata anterior à Vulgata, a Velha Latina, tinha isso. Uma coisa simples. Se Jerônimo entende que os gregos estão errados ao omitir a coma, porque ele tinha A, manuscritos gregos disponíveis com a coma, B, manuscritos latinos disponíveis com a coma. Logo, a antiga latina, embora a gente não tenha manuscrito do ano 150, temos os posteriores, mas é certo que a primeira latina, antes da Vulgata, a velha Vulgata, tinha a coma, porque Jerônimo, ele entende que ela deveria ter, porque ele leu em algum lugar. Né? A Bíblia dos crentes do Vale do Valo tinha a coma. Quase 8.000 manuscritos sobre eventos da Vulgata, né? E todos os manuscritos da Vulgata que tem a passagem de João, né? A 1 João 5, tem a coma. Então, o que nós temos aqui? Uma evidência muito grande na Igreja Ocidental, uma evidência fraca na Igreja Oriental, mas temos uma evidência grande na Igreja Ocidental e explicações razoáveis e plausíveis, né, sobre a Igreja Oriental, o porquê da subtração da coma. Nós temos isso, né? Nós temos isso. Então, não há por que a gente negar a coma, ok? Não há por que a gente negar a coma. Dito isso, agora a gente vai para a evidência interna. Então, recapitulando. A primeira acusação, pouca evidência em manuscritos gregos. É verdade, mas tem muita evidência em manuscrito latino. E Jerônimo, que é anterior aos manuscritos faltantes da coma, diz o seguinte, ó, estão tirando, copistas irresponsáveis estão tirando. Né? A segunda acusação, Erasmo colocou porque Erasmo fez uma aposta. Mentira, não foi. E outros, posterior a ele, utilizando manuscritos diferentes, também colocaram a coma. Então, essa ideia, fizeram as pressas, assim, não é verdade. Né? Terceiro, traduções antigas. As traduções antigas, do lado latino, contém a coma. Contém a coma. Há uma evidência histórica textual muito antiga com a coma. Ok? Com a coma. Dito isso, agora vamos para a evidência interna. Né? Pessoal, às vezes, de ambos os lados, a questão do grego, eu não vou usar isso, por dois motivos. Primeiro, porque para quem é leigo é difícil de entender. Segundo, eu não me considero tão bom assim no texto grego para utilizá-la. Mas a gente não precisa usar o grego, pode ser o português mesmo, o contexto do texto. Né? Porque três dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. A pergunta, o verso 9 e o verso 10 está dizendo que Deus, né, Deus provavelmente Pai, né, obviamente Pai, deu testemunho de seu Filho. Aonde no contexto 1 João 5 aqui,
Deus, o Pai, está dando testemunho do Filho. Em qual versículo? Em qual versículo? Verso 7, o Pai, né? A palavra e o Espírito concordam num. Os três dão testemunho. Se você tirar o verso 7, o verso 8 e 9 na evidência interna, fica sem sentido no contexto imediato. Porque ele acabou de dar o testemunho e fala, olha, se você negar Jesus, você está negando aquele testemunho que a Trindade está dando do Filho. Se você negar Jesus, se você não crer em Jesus, você está negando o testemunho da Trindade. É isso que João está dizendo, só faz sentido com a coma presente. Sem a coma, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Dito isso, a gente vai para outra parte agora, a falha metodológica do pessoal do texto majoritário e do pessoal do texto eclético ou crítico. Né? Porque qual é o grande argumento? Não está na maioria dos manuscritos gregos. De um lado e o outro não está nos mais antigos. Do texto eclético mais antigo, texto majoritário, maioria. Então vamos lá. Né? Essas duas metodologias são falhas, porque enxergam que a igreja ela só existe em um local, e não é verdade. Né? O testemunho da igreja é em todo o mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Então, vamos ver a falha metodológica. Né? Aqui eu peguei no site do Hamburg Associates, né? Deixa eu botar aqui. E aqui vale a pena muito ver tudo aqui. Né? Aqui é a edição do Neste Island, a 26ª edição. O que eles utilizam? Primeiro, eles utilizaram 81 fragmentos de papiro dos 81 existentes até aquela época, né? Que foi feito esse artigo. Utilizaram 100% da evidência de manuscritos de fragmentos de papiro. Unciais, 246 e 267. Utilizaram 92% das evidências. Cursivas, que são os manuscritos em minúsculo, né? Utilizaram 202 das 2.764. Utilizaram aqui só 7% das evidências. Os lecionários utilizaram 5 lecionários dos 2.143. Utilizaram só 0,23% das evidências. O manuscrito total, usaram um total de 534 de 5.225. Utilizaram apenas 10% das evidências. Agora, versões antigas do texto eclético, né? Utilizaram 3 versões antigas de 20, 15% das evidências. Pais da igreja utilizaram 72 escritos dos 300 escritos dos pais da igreja. Utilizaram 24% das evidências. Total de não manuscritos utilizados, 75.320. Então, utilizaram só 23% da evidência de não manuscritos, né? No total, então, eles usaram 6.609 de 5.575. 11% de todas as evidências. Né? Usaram só 11%. Então, você tem, para você verificar um texto, a autenticidade dele, você tem que observar a quantidade de manuscritos gregos, obviamente, as versões antigas ou os manuscritos de outra língua, né? São as versões antigas, os pais da igreja e os lecionários. É dessa maneira que você verifica a autenticidade de um texto. Eles usaram 11% de todas as evidências, né? E a gente vê aqui que o Hamburg vai colocar esses parâmetros e eles não seguem esses parâmetros, né? Não seguem esses parâmetros, né? Agora, o texto majoritário chamado, e é falsamente majoritário, de Rodgers e Farstad também se recusou a seguir os requisitos que o gênio de Hamburg fez, né? Então, vamos lá. Quanto foi usado? Então, foi fragmentos em papiro, eles usaram 8 de 81. Ok? 8 de 81. Então, o texto majoritário usou menos fragmentos em papiro que o texto eclético. Tá? Então, 10% das evidências usaram. O texto majoritário, o texto pessoal do YouTube hoje é a maioria, né? Se você não é eclético, você é majoritário. Né? Só usou 10% das evidências do texto de papiro. Os unciais usaram 4 unciais de 267, usaram só 1% da evidência. As cursivas, né, usaram 414 de 2.764, usaram só 15% das evidências. Os lecionários usaram nenhum dos 2.143, não usaram nenhum por cento das evidências. Manuscritos total, 426 de 525, 5.255. Usaram 8% das evidências. Versões antigas, isso também vale para a família 35, tá? Também vale para a família 35. Usaram quantas versões antigas? Nenhuma versão antiga.
pessoal do texto majoritário não usou nenhuma versão antiga, 0% das evidências. Pais da igreja não usaram nenhum pai da igreja, 0% das evidências. Total, então, de não manuscritos que eles usaram, 0,320. Então, quantos não manuscritos gregos eles usaram? Nenhum. Nenhum. Parece que não houve igreja fora da Grécia, da língua grega, né? Então, um total de 5.575 manuscritos aqui poderiam ser utilizados, eles usaram 426. 7% de toda a evidência. 7% de toda a evidência. Então, nós usamos os pais. Então, o que a gente fez hoje? A gente usou os lecionários antigos, usamos os manuscritos gregos, as traduções antigas, né, e os pais da igreja. Por isso que a coma joanina permanece, porque na análise de toda a evidência histórica que a igreja nos proporciona, a coma, ela fica de pé. Se você olhar só uma parte do olho do tucano, você vê uma bola, você não vê um tucano. É o que acontece com o pessoal que critica a coma, eles estão vendo a bola e não estão vendo o tucano, porque não estão utilizando toda a evidência disponível. Se utilizassem toda a evidência disponível, iriam argumentar a favor da coma. Então, esse é meu vídeo sobre a coma joanina, né? Só lembrando, mas está nos manuscritos gregos. E daí? E daí? Todo o texto do TR, se não estiver nos manuscritos gregos, ele vai estar em pais da igreja, vai estar em lecionários, vai estar em versões antigas. Geralmente o TR ele está tanto na maioria dos manuscritos gregos, como nas versões antigas, lecionários e pais da igreja. Alguns pontos do TR você pode ter uma minoria de manuscritos gregos, mas você vai ter evidência nos lecionários, nos pais e nas versões antigas. Porque no bojo, o TR é o único texto que escuta a história da igreja inteira, porque é o texto recebido, o texto que a igreja nos deu através dos séculos. Né? Então, esse é o meu vídeo sobre a coma. Né? Esse artigo aqui das evidências você pode ver no site da Edinburgh Society. Só botar lá e vai aparecer. Né? Tem muito estudo legal. Né? Então, é basicamente isso. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe.